Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Se põe de pé no seu lugar. Vamos orar, agradecer por essa oportunidade. Paizinho, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por nos trazer a este lugar. Obrigado, Senhor, por nos dar a condição de estarmos aqui unidos para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Obrigado, Deus, por esse lugar que nos abriga. Obrigado por ter nos conduzido de nossas casas, debaixo de proteção, debaixo de cuidados. Obrigado pelas pessoas que aqui estão, por aquelas que ainda chegam nesse recinto, Senhor. Deus, nós pedimos ao Senhor que essa seja uma noite de transformação, que essa seja uma noite de salvação, que essa seja uma noite, ó Deus, de sairmos por aquelas portas de uma forma diferente de como entramos. Para isso, ó Espírito de Deus, tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade para nos transformar, tenha liberdade para nos exortar, tenha liberdade para nos colocar de volta no caminho, de volta na rota, tenha liberdade para nos ensinar nessa noite. Nessa hora, Deus, nós abençoamos todas as reuniões que acontecem neste mesmo momento, aqui neste local. Abençoamos os jovens reunidos no Resenha. Pedimos ao Senhor que os líderes, entre os jovens, haja, ó Deus, palavra de transformação, palavra de ensino, palavra de sabedoria, de revelação do Evangelho. Abençoamos também, ó Deus, o Kids, todas as crianças que ali estão, os professores, que em nome de Jesus sejam eles instrumentos do Senhor na vida de cada um daqueles pequenos, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoamos a diaconia, todos que servem nessa reunião. Abençoamos, ó Deus, os ministros de louvor, que nessa hora nos conduzirão em adoração, em liberdade, louvando a Ti, engrandecendo o Teu nome. Ó Deus, abençoamos tudo o que acontece aqui nessa reunião e pedimos ao Senhor, ó Deus, que essa mesma bênção seja sobre toda a Sua igreja reunida na face da terra. Que essa bênção alcance toda a Tua igreja, Senhor. Nessa noite ensine a Tua igreja. Nessa noite venha permear o Espírito de Deus no meio do Teu povo. Venha passear no meio do Teu povo. Venha influenciar. Venha nos mostrar o caminho, nos revelar a vontade do Pai. Que nessa noite possamos experimentar como igreja, em todo o planeta, em toda a terra, a manifestação da Tua graça, do Seu favor, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez nos entregarmos completamente a Ti, Senhor, em louvor, em adoração, reconhecendo que Tu és o único que é digno de receber todo louvor, toda adoração, para sempre, sempre e sempre. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tremendo, esse Deus bondoso, que te resgatou, que te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E por isso hoje nós temos muito motivo para celebrar. Hoje eu e você temos muitos motivos para nos alegrarmos em Deus. Faça desse tempo como se fosse a última oportunidade de louvor, de adoração diante de Deus e dos seus irmãos. Aleluia. Aleluia, vamos celebrar o Senhor, amém? Aleluia. Faz palmas. Igual a Ti não há outro, é impossível. Onde está quem possa confrontar? Invencível.
nesse lugar, Jesus. Seja exaltado neste lugar, Jesus. Aleluia. Aleluia. No
honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança. Cante a Ele, exalte o nome dEle. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Será que com seus olhos fechados aí no seu lugar você pode erguer as suas mãos a Ele? Erga as suas mãos a Ele. Se tem um motivo pelo qual nós viemos aqui nessa noite para exaltar o nome dEle, exalte o nome dEle. Ore a Ele com suas palavras, exalte o nome dEle. Ah, Jesus, seja exaltado nesse lugar, Pai. Seja exaltado nesse lugar, Jesus. Não há outro motivo que nos trouxe aqui nessa noite, ó Deus, senão prestar a Ti, ó Deus, o culto que é devido, o louvor que é devido entregar a Ti, Jesus. Queremos Te exaltar, Jesus, queremos Te exaltar, Pai.
nossa mente, o nosso coração, Jesus, estejam totalmente levados a Ti, Jesus. Nós não venhamos esquecer de nenhum dos Seus benefícios, Jesus. Que nosso coração seja cheio, Jesus, da alegria de Te servir essa noite, Jesus. Da alegria de poder levantar nossas mãos, exaltar o Senhor e louvar ao Senhor por tudo que nós temos, Jesus. Que nosso coração seja alegre nisso, nessa noite, Jesus. Enquanto nós Te louvamos, Jesus, o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio, Jesus. Enquanto nós Te louvamos, Jesus, o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio, Jesus. Trazendo libertação, restauração, Jesus. Trazendo cura, Jesus. Trazendo paz, Jesus. Tirando angústia, Jesus. Nós queremos Te louvar, Jesus. Queremos Te louvar, Pai. Assim que a nossa mente, nosso coração estejam voltados para as outras coisas, Jesus. Nós venhamos entender que as outras coisas nos serão acrescentadas, Jesus. Mas que os nossos olhos sejam voltados para o Teu reino, buscando o Teu reino, Jesus. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado. Cantinho só Ele. Cantinho só Ele.
Aleluia, Jesus. Nessa noite, mais uma vez, nós reconhecemos que Tu és de fato o nosso Senhor. Tu és aquele que conhece o nosso coração, que sabe de todas as coisas que está agora, Deus, passando na nossa mente, essas preocupações que muitas vezes, ó Deus, nos impede de nos derramar na Tua presença. Deus, por isso nessa noite, que possamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem tentado tirar a nossa paz. Seja aquela coisa mais simples, da mais difícil, Deus, e que muitas vezes nós achamos que não vai resolver. Nessa noite nós cantamos aqui que Tu és soberano, que Tu és poderoso, e se nós não confiarmos naquilo que nós cantamos, Pai, o que será de nós? É por isso que nessa noite nós reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, que Tu tens poder para operar nas coisas mínimas quanto nas maiores, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que cura as enfermidades. O Senhor é o Deus que dá paz ao nosso coração. O Senhor é o nosso Deus. E nós nos apegamos no Senhor nessa noite mais uma vez, Pai. E se Satanás tem achado brecha em nosso coração para muitas vezes nos desviar do foco nessa noite, ao fazer essas declarações que Tu és soberano, que Tu és Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, é nessa palavra que nós confiamos, é nela que nós afirmamos, Deus, que nada pode nos abalar, porque o Senhor é conosco, porque é maior o Senhor que está em nós. Nos ajuda a viver essa verdade, Pai. Nós oramos nessa noite, meu Deus, por aquelas pessoas que estão enfermas, que estão aqui e que muitas vezes têm ouvido aqui os irmãos orarem. Deus, nós oramos mais uma vez para que a cura do Senhor alcance essa pessoa nessa noite. Talvez essa pessoa que tem vindo aqui, ó Deus, orar pelo parente, tem colocado o seu parente querido diante do Senhor. Deus, nessa noite, atende a oração do Teu Filho. Nós oramos, Pai, para que o Seu nome seja engrandecido acima de todas as coisas em nossa vida, e que nós possamos manifestar essa glória do Senhor aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que a glória do Senhor se manifeste em nós, que essas verdades que nós cantamos aqui sejam reais na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no convívio com as pessoas, e assim elas saberão que só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o nosso Deus. Aviva o nosso coração, aviva, Deus, o nosso coração, aviva cada irmão, aviva cada casamento, restaura cada casamento aqui nessa noite, restaura aqueles casamentos que estão bagunçados, traz ao trilho novamente, Pai, renova o amor do esposo pela esposa e da esposa pelo esposo, restaura, Deus, o amor dos filhos para com os pais para com os filhos. Deus, que possamos ser relevantes em todas essas áreas da nossa vida, e que possamos Te adorar, Deus, com todo o nosso ser, com tudo que somos, que o Seu nome seja engrandecido através do Teu povo. Nessa hora também, Deus, momento oportuno, eu quero orar ao Senhor por todos aqueles irmãos que sofrem perseguição por causa do Teu Evangelho, pastores que estão sendo mortos, missionários que estão sendo expulsos de nações, de lugares, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Deus, que o socorro do Senhor chegue até esses irmãos, que eles não desanimem, muito pelo contrário, que eles continuem firmes, no nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, que o Seu nome seja exaltado por meio da Tua igreja, que nós possamos Te exaltar quando tudo está bem, e quando tudo não está bem, em nome de Jesus. Amém. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, para todos sempre. Amém. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus.
Posso cumprimentar aí, no mínimo 10 irmãos que estão ao seu lado. Dê um abraço bem forte. E abençoe a vida dele aí, em nome de Jesus. Agora, abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso de número 1, e se Deus assim permitir, vamos estudar hoje até o verso de número 8. Romanos, capítulo 12, de 1 a 8. Leiamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibai mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, o faça com alegria. Senhor, nós te damos graça por tua palavra, porque ela sempre é o melhor instrumento para nos corrigir, para nos colocar de volta no caminho, na rota, para nos exortar, para nos consolar, para nos levantar quando caídos e para nos abater quando exaltados. Por isso nós invocamos que o teu Espírito nessa hora ministre aos nossos corações, use quem vai trazer a mensagem, mas também alcance as vidas e os corações e tire todos os tampões dos ouvidos, tudo aquilo, ó Deus, que impeça a sua mensagem de chegar às mentes e aos corações, seja quebrado nessa hora, em nome de Jesus, e para o teu louvor. Que haja inspiração, que haja ensino, que haja transformação. Deus, o nosso desejo é que, ao sairmos por essas portas, ao final da reunião, tenhamos no nosso coração a convicção de que o Senhor falou conosco esse dia, de que o Senhor nos transformou um pouco mais à imagem do seu Filho. Essa é a nossa convicção, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém, amém e amém. Irmãos, você que nos visita, saiba que nós temos aqui na nossa igreja o hábito de estudarmos a Bíblia e pregarmos expositivamente. Então, nós damos sequência aos livros da Bíblia, de modo que estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, e hoje entramos no capítulo número 12. Se você vier na semana que vem e
tomara que venha, tomara que esteja aqui. Nós daremos sequência a partir do verso de número 9 do capítulo 12, porque nós entendemos e Deus tem nos mostrado que dessa forma nós temos aprendido mais, crescido no conhecimento e na graça dele. Então, nessa hora, eu convido você a entregar toda a sua atenção por inteiro ao que nós vamos buscar de Deus aqui nesse texto, nessa palavra, nessa noite. Irmãos, o título que, ao estudar esse texto, eu apliquei a essa pregação, a essa mensagem, foi responsavelmente inconformados. Responsavelmente inconformados. O texto aqui, no capítulo 12, é um momento assim crucial para nós termos um entendimento claro da carta aos Romanos, porque aqui, a partir do capítulo de número 12, Paulo está mudando um pouco o enredo do seu ensino. Até o capítulo de número 11, ele vinha com uma pegada forte na doutrinação. Muita doutrina importante da fé, né? O evangelho exposto segundo Paulo, inclusive a carta aos Romanos, também é conhecida teologicamente falando como o evangelho segundo Paulo, porque nós sabemos que estamos diante aqui de um tratado teológico dos mais profundos e complexos do Novo Testamento. E Paulo, ao fazer essa mudança aqui no capítulo 12, ele nos ensina algo muito importante que sempre estava presente no seu ensino. Ele começa a trazer as características do seu ensino que são constantes em todas as suas cartas, e cada uma dessas características, neste texto que nós vamos estudar hoje até o verso de número 8, nos ensina profundamente. Primeiro, nós precisamos entender algumas características do ensino de Paulo. Irmãos, Paulo, ele sempre conjugava a doutrina e o dever. Ele sempre conjugava a fé com a conduta, a exposição com a exortação, o evangelho exposto com o discipulado cristão. E é exatamente esse o momento de passagem em que Paulo, depois de fazer uma longa exposição acerca do evangelho, ele começa agora a trazer tracejos, aspectos muito práticos da vida cristã, que são indispensáveis para uma vida equilibrada, para uma vida que seja verdadeiramente um instrumento de louvor, agradável a Deus. Então Paulo, ele passa aqui muito de aspectos teóricos, para nesse momento entrar em aspectos mais práticos da nossa vivência. Então, uma característica geral que você vai perceber, não apenas hoje no capítulo 12, mas quase que até o fim da carta aos Romanos, é que Paulo, ele vai sempre integrar agora o credo com a conduta. Ele vai sempre enfatizar as implicações práticas da sua teologia ao lado do fundamento teológico da sua ética. Então ele mostra o fundamento teológico da ética dele e ao mesmo tempo ele mostra as implicações práticas dessa teologia. Paulo, um exemplo disso, aliás, dois exemplos disso. Um fundamento teológico no texto que nós acabamos de ler, ele diz lá, por causa da sua misericórdia. Isso é um fundamento teológico da ética dele. Aí, qual que é a implicação prática correspondente a isso? Oferecer os nossos corpos a Deus. Então, por causa da misericórdia de Deus, das misericórdias de Deus, é a teologia que nós compreendemos. Isso leva-nos a uma consequência prática, uma implicação prática, que é nós entregarmos os nossos corpos a um culto que é agradável a Deus. Um outro exemplo está aqui no verso de número 5, que é, ele traz um fundamento teológico da sua ética, quando ele diz que nós somos um só corpo em Cristo. E qual que é a implicação prática desse fundamento teológico de que nós somos um só corpo em Cristo? A implicação prática disso
é de que nós devemos servir uns aos outros. Ou seja, é ilógico nós compreendermos que nós somos um só corpo em Cristo, se na nossa vida prática nós não servirmos uns aos outros. Então nós percebemos no ensino de Paulo sempre uma preocupação muito grande em conjugar o seu fundamento teológico com a prática da vida cristã. Paulo, ele sempre alia a sua crença com a sua agenda, e assim deve ser na nossa vida. Nós nunca podemos pensar teologicamente se essa teologia não alcançar o chão nosso de cada dia. Tudo que nós entendemos na palavra de Deus só encontra corpo e sentido nas nossas vidas se são ações que podem ser traduzidas em implicações práticas do nosso dia a dia. E é disso que Paulo vai tratar com muita propriedade nesse ensino que ele começa aqui no capítulo de número 12. Então ele vai trazer numerosos exemplos da ética teológica dele, fazendo referências, ora diretas e ora referências indiretas com os ensinos de Jesus. Do capítulo 12 até o capítulo 15, nós veremos várias passagens que parece que Paulo compilou exatamente aquilo que Jesus disse e está traduzindo e falando a mesma coisa aqui no livro de Romanos. Por quê? Por que disso? Porque Paulo, a exemplo de Jesus, sempre viveu a teologia na prática. Nós não vemos Jesus nos evangelhos ensinando nas universidades, catedraticamente, não que sejamos contrários a isso, mas a gente vê o evangelho se manifestar, a teologia de Jesus, ela se dá na prática, enquanto ele visitava alguém que estava doente, enquanto ele passava por um lugar e percebia a necessidade de uma pessoa. Jesus se misturava com as pessoas, ele entrava no universo, na vida das pessoas, e assim ele ensinava. E conosco não pode ser diferente. Paulo, apesar de ser um homem com muitos títulos, com muita sabedoria, com muito conhecimento, ele poderia teoricamente se gabar disso, mas ele não era assim. Ele se humilhava e entendia o lugar dele no evangelho, porque ele entendia a sua identidade em Deus, e a partir disso ele conseguia viver humildemente. E sempre o ensino de Paulo vai combinar essa questão da exposição e da exortação, da fé aliada à conduta, da doutrina sempre aliada ao dever. Sempre, essa é uma marca do ensino teológico de Paulo. E aqui no capítulo 12, nos versos de 1 a 8, ele começa tratando exatamente daquilo que nos desafia no conhecimento que nós temos acerca de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é relativamente fácil a gente ler e entender o Evangelho, conhecer doutrinas teológicas, mas nós somos verdadeiramente desafiados quando nós somos colocados onde? Nos relacionamentos, nas relações. É nas relações que nós revelamos de fato se nós compreendemos o ensino teológico que Paulo trouxe para as nossas vidas. É nas relações que nós somos desafiados. E igreja é um dos lugares onde talvez você seja mais desafiado nas relações, tal como é em casa, não é mesmo? Em igreja também, nós somos irmãos. Então, você vai ter pessoas que você tem vontade de colocar no colo, você vai ter pessoas que você tem desejo de levar para sua casa, mas você vai ter também aqueles irmãozinhos que despertam os seus instintos mais animais, sabe? Então, tem hora que você tem vontade de matar e tem hora que você tem vontade de morrer. É só vontade, não é? Mas é a realidade. Nós somos gente. Nós somos gente. Paulo era gente. Jesus andou aqui nessa terra como homem. E qual que é o movimento que ele nos ensinou? Sendo Deus,
ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou a si mesmo, assumiu a forma de homem, pisou nessa terra, entrou no nosso universo, viveu as nossas misérias. Gente, ele não precisaria fazer nada disso, mas foi propósito de Deus. E ele, por ter o sentido da missão dele e ter a identidade dele firmada em Deus, em momento algum ele se esqueceu a que ele veio aqui nessa terra. E isso fala muito a nós, porque o apóstolo Paulo, de igual modo, experimentou a mesma experiência. Ele foi um homem experimentado, sofreu, padeceu e nos outorgou aqui o Evangelho, cartas preciosas que transformam a nossa vida. Mas em outros tempos, ele também foi um perseguidor da igreja, ele foi opositor da fé, mas foi alcançado por esse Evangelho e passou então a viver o Evangelho de uma forma prática, de uma forma que tinha implicações na vida, e não apenas nas teorias que desde pequeno, desde criança, ele já dominava, não é? Então, nós percebemos aqui que o texto traz desafios à nossa teologia, exatamente onde nós somos desafiados na nossa teologia, que é nas relações. O texto, ele vai trazer aqui peculiaridades dos relacionamentos, no primeiro momento do verso 1 e 2, no nosso relacionamento com Deus. Ele vai tratar do seu relacionamento com Deus. Depois, nos versos seguintes, ele vai tratar do nosso relacionamento conosco. E um pouco mais à frente, ele vai começar a tratar dos nossos relacionamentos uns com os outros. Ele vai começar a tratar dos nossos relacionamentos com os nossos inimigos. Ele vai começar a tratar dos nossos relacionamentos com as autoridades instituídas. Ele vai tratar dos nossos relacionamentos com os irmãos que são mais fracos e desafiam a nossa fé. Ou seja, não adianta eu e você muito conhecermos se nós não nos aplicarmos a uma identidade formada que nos leva a uma adequação nas relações. É muito interessante percebermos que até mesmo as empresas hoje, ao selecionarem um candidato para uma vaga, elas não observam apenas as competências que esse candidato tem, se ele não for uma pessoa que tenha habilidade relacional. Então, acontece muitas vezes da pessoa ser muito boa no que ela faz, mas por ela não ter competência relacional, ela não consegue se colocar onde ela precisaria estar. E às vezes o mesmo acontece conosco. Às vezes o mesmo acontece conosco. Por quê? É exatamente nos relacionamentos que a fé cristã é desafiada. E aí, ele começa falando do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Se eu e você não formos resolvidos no nosso relacionamento com Deus, certamente teremos problema no nosso relacionamento conosco. E que dirá no nosso relacionamento com os outros? Que dirá no nosso relacionamento com as autoridades instituídas? Que dirá no nosso relacionamento com os nossos inimigos, que o Evangelho nos convoca a amá-los? Então, tudo parte de uma identidade firmada em Deus e de um conhecimento claro de como a teologia de Paulo, como o Evangelho segundo Paulo nos traz aqui, começa tratando da nossa relação com Deus. E o texto diz aí no primeiro versículo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebam que o texto aqui, ele começa com uma expressão importante, que ele diz assim: rogo-vos. Essa palavra ele usa aqui um vocabulário grego, parakaleo,
que é uma palavra que expressa uma súplica, como se essa súplica viesse do próprio Espírito de Deus, como se viesse uma súplica das entranhas, do íntimo. Quando Paulo diz rogo-vos, ele está colocando intensidade naquilo que ele fala. Ele não está fazendo um pedido qualquer, ele não está pedindo assim aleatoriamente, ele está colocando intensidade, ele roga a esses irmãos. É como se fosse uma ação identificada com o próprio Espírito de Deus, como de fato se o próprio Espírito de Deus estivesse falando com aqueles irmãos através da vida de Paulo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Olha a expressãozinha que ele usa aí: rogo-vos, pois, irmãos. Ou talvez na sua Bíblia, portanto, tem essa expressão. Essa expressão portanto, ou a expressão pois, depois do verbo, significa que ela é uma expressão conclusiva. Isso faz remissão ao que ele disse antes. Para você compreender o que é o rogo-vos, pois, ele está concluindo um raciocínio que ele vinha trazendo no texto anterior. E do que é que Paulo estava dizendo? Percebam que nós vimos na semana passada que Paulo, ele terminou o capítulo 11 numa expressão de adoração, num hino de adoração a Deus, quando ele diz lá no final: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. E ele encerra dizendo: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém. Depois ele fazer esse cântico de adoração, tudo por ele, tudo para ele, esse Deus que nós não conseguimos sondar, esse Deus que é maravilhoso, que é maior do que qualquer medida racional que possamos criar para entendê-lo, que é maior do que a nossa compreensão, que é maior do que a nossa capacidade, que não cabe dentro dos nossos esquemas, que não cabe dentro nem mesmo das nossas teologias, não cabe dentro dos nossos esforços de qualificá-lo, de desenhá-lo, de esquadrinhá-lo. Deus não cabe dentro das nossas caixinhas. Paulo, ao chegar a essa conclusão, ele diz: ó profundidade das riquezas. E ele conclui dizendo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. E logo em seguida ele fala assim: olha, irmãos, portanto, se esse Deus é tão profundo assim, se esse Deus é tão sábio assim, que nós não podemos sondar, se tudo é dele, se tudo é por ele, se tudo é para ele, eu quero dizer para vocês algo muito lógico. Portanto, irmãos, eu rogo-vos, nessa mesma expressão de adoração vinda do Espírito, eu rogo-vos que vos, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, é tão interessante nós percebemos que Paulo, ele mostra a quem ele está se dirigindo aqui nesse ponto do verso 1 do 12. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Vocês se lembram que há pouco tempo atrás Paulo estava tratando de judeus e de gentios? Ele se dirigia ora a gentios, ora a judeus. Ele se dirigia àqueles que foram enxertados na videira e àqueles que eram naturalmente da videira. Agora acabou isso. Agora todos somos um em Deus. Nesse ponto das implicações práticas da teologia, Paulo começa a dirigir a todos eles com uma só adjetivação: irmãos.
porque de fato todos são irmãos. No Evangelho todos se nivelam, não há diferença, não há gregos, não há judeus. O grande mistério da igreja é esse, que nós somos um nele. E olha que lindo que Paulo intencionalmente, ao ensinar sobre isso, ele se dirige a quem agora? Ele se dirige aos irmãos, porque na igreja só há um tipo de gente: aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E igreja não tem nenhuma categoria especial de pessoas, todos são iguais, todos são merecedores, todos receberam uma graça que não mereciam, todos eram miseráveis ou são, e foram alcançados pelas misericórdias de Deus. E ele roga com base nas misericórdias de Deus. Ele diz que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É tão interessante que ele lança aqui, depois de dizer a quem ele se dirige, Paulo, ele lança aqui o fundamento em que ele se baseia para falar com os irmãos. O fundamento são as misericórdias de Deus. O apelo ético de Paulo está baseado nas misericórdias de Deus, porque não há motivação maior para viver uma vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus. Irmãos, não tente ser santo sem contemplar as misericórdias de Deus. Você não dá conta. Você não dá conta. É quando nós contemplamos a misericórdia de Deus é que o processo de santificação se inicia e se transforma em nossas vidas em uma rotina diária que nos leva a sermos transformados todos os dias. Então, Paulo nos ensina a partir das misericórdias de Deus. E em que consiste o pedido de Paulo aqui nesse texto? Ele está rogando esses irmãos a quê? Esse pedido tem uma dupla natureza. Tem a ver com os nossos corpos e tem a ver com a nossa mente. Porque nós precisamos ser transformados na nossa mente. Mas é tão interessante que ele usa aqui uma expressão. Ele diz que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Primeiro, nós nos apresentamos. Ele dá uma palavra no imperativo, no verbo, está dizendo para você se apresentar. Então estamos diante de um texto que está tratando da responsabilidade de cada cristão. Eu e você somos responsáveis de nos apresentarmos a esse sacrifício. Você se apresenta. Você é responsável por se apresentar. Sacrifício vivo, não é prestado no templo, não é prestado aqui nessa reunião. O sacrifício vivo, ele é prestado na vida. Nós precisamos ter essa compreensão muito clara, porque Paulo, ele está fazendo aqui certamente menção e lembrança do sacrifício que os sacerdotes faziam. Eles pegavam um ser, um animal sem máculas, sem manchas, e esse animal era partido ao ser sacrificado. Só que Deus exige de mim e de você um sacrifício vivo. Em vida, nós somos esse sacrifício a Deus. Então, nós revelamos esse cheiro agradável, suave a Deus nos atos da nossa vida, naquilo que nós fazemos, na forma como nós vivemos. É ali que Deus olha e pode realmente encontrar um culto que é agradável a Ele. Irmãos, Paulo está aqui se contrapondo exatamente a um pensamento grego, platônico. Por quê? O pensamento de Platão, que era uma orientação do pensamento grego, ele certamente alcançava os irmãos ali daquela igreja, tal como nos alcança até mesmo nos dias de hoje. Porque qual que era o pensamento grego? O pensamento grego, o culto não se dava no corpo. O pensamento grego separava corpo e espírito. O pensamento grego dizia que o corpo
é a prisão do espírito, o corpo é a tumba do espírito. O corpo é mau, vai perecer, o espírito é bom. Aí havia uma dicotomia muito clara entre aquilo que era espiritual e aquilo que era corpóreo, material. Sabe quais são as implicações práticas disso, meus irmãos? É que esses irmãos, tal como muitos de nós ainda fazemos hoje, achamos que aquilo que nós fazemos no corpo não prejudica o nosso espírito. E aí, conduzimos a nossa vida pautados como se nós adorássemos a Deus apenas espiritualmente e não com o nosso corpo. E Paulo está nos apresentando, nos ensinando aqui que a doutrina cristã é a doutrina que recebe o homem por inteiro. A adoração é com tudo que somos, com tudo que temos. Nós adoramos a Deus com o nosso corpo. A doutrina cristã é a doutrina que tem esperança na restauração do corpo. Um dia eu e você seremos assim como Ele é. Creia nessa verdade. O Evangelho nos garante essa vitória, que assim como Cristo morreu e ressuscitou corporeamente, eu e você também seremos transformados. Esse Evangelho é o Evangelho que alcança o corpo, que transforma o corpo. Por isso, o nosso corpo também adora a Deus. E o que você tem feito com o seu corpo? Será que, tal como esses irmãos aqui, nós vemos no texto passado aqui de Romanos, se entregavam a toda sorte, a toda prática de imoralidade, a toda imundícia, a toda podridão? Meu irmão e minha irmã, não se engane, aquilo que você faz no corpo te afeta sim na sua relação com Deus. Saia desse pensamento platônico, saia desse pensamento grego que separa a sua vida espiritual da sua vida corpórea. Você é um ser integral em Deus, tudo em você glorifica a Deus. Ele está interessado em você por completo, sabe? Então isso não é um pensamento que está lá atrás, que atrapalhava a vida dos irmãos lá naquela igreja. Não, isso atrapalha a gente hoje, porque muitos de nós às vezes acreditamos que Deus não se importa com aquilo que a gente faz no corpo, e nos entregamos a práticas que são terríveis diante de Deus, que nos afetam espiritualmente também, porque nós somos um ser integral. Não há essa separação. Então Paulo, quando ele ensina o culto através do corpo, ele está combatendo também essa doutrina gnóstica de origem platônica grega, que orientava o pensamento daqueles irmãos e que muitas vezes orienta a nossa forma de pensar. E eu e você precisamos aprender que não há nenhum culto que seja agradável a Deus, que seja de natureza apenas interior, abstrata, místicas. Deus está interessado em que o nosso culto verdadeiramente reverbere em adoração expressa em atos concretos, manifestados na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Eu e você adoramos com o nosso corpo. Eu e você adoramos a Deus quando nossos pés se apressam pelo caminho da verdade. Eu e você adoramos a Deus quando nossas línguas falam a verdade. Eu e você adoramos a Deus quando as nossas mãos se prestam a socorrer quem precisa de ajuda. Eu e você adoramos a Deus quando nós fazemos qualquer tarefa humana com um significado espiritual. Você adora a Deus quando você cozinha, você adora a Deus quando você trabalha, você adora a Deus quando você arruma a casa, quando você limpa alguma coisa, quando você conserta alguma coisa. Ou seja, diante de Deus nós somos um culto ambulante o tempo inteiro. Não há mais razão de fazermos separação entre uma vida espiritual e uma vida material. Deus não vê assim, Ele não espera isso de nós. Paulo, ele diz aqui no texto que nós precisamos apresentar a Deus de um modo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Culto racional não está falando meramente de racionalidade, está dizendo que é um culto lógico. Esse é o culto lógico. Nós nos apresentamos assim a Deus e esse é o culto lógico. Sabe por quê, meu irmão? Porque o único ser na terra que pode cultuar a Deus, que pode adorar a Deus, sou eu e você, porque nós somos racionais. O seu cachorro, por mais que ele seja bonitinho, carinhoso, abane o rabo, faça festa quando você chega, ele não adora a Deus nesse sentido, porque ele não tem consciência de si. Só adora quem tem consciência de si. O seu cachorro não sabe que ele é cachorro. Agora você sabe que você é gente, ou que você é cachorro. Não, que você é gente. Muitas vezes um cachorro, né? Mas gente, nós temos consciência de si. Isso nos faz seres adoradores. Isso nos faz seres capazes de cultuar a um Deus. Isso nos faz ter sede de transcendência. Por mais que qualquer criatura seja bela e aponte para a glória de Deus, ela não aspira por transcendência assim como o homem, assim como eu e você. Isso é próprio de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o texto continua dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui há um chamado à não acomodação. O Evangelho é, como diz John Stott, uma contracultura. Ele chama o Evangelho de contracultura cristã, porque o mundo aponta um caminho para nós, mas o Evangelho nos leva para um outro caminho. De modo que se você quiser o aplauso do mundo, se você quiser a popularidade do mundo, você está fadado a muitas vezes abrir mão do Evangelho. Hoje nós estudamos os feitos de Jesus, os feitos de Paulo, mas na ocasião que eles viveram tudo aquilo, eles não eram os populares. Eles sofriam perseguições. Eles não estavam assentados nos melhores lugares. Eles não eram aplaudidos pelo grande público. Então eu e você precisamos ter essa consciência clara de que Deus nos chama à não conformidade, ou Ele nos chama a sermos inconformados com este mundo, com os valores, com os sistemas que governam o mundo, e nos chama a transformar-nos. O verbo aqui continua no imperativo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É tão interessante que o Evangelho, tanto no Sermão do Monte, quanto lá em Levíticos com Moisés, o apelo de Deus é o mesmo à humanidade. Você lê o Sermão do Monte, você vê tantas coisas lindas ali, mas o versículo central do Sermão do Monte está lá em Mateus 6,8. Sabe qual é? Está escrito lá: não sejais iguais a eles. Simples assim. Não sejais iguais a eles. Porque tudo que Deus deseja é que nós não nos conformemos. E tudo que nós fazemos é olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais bonita que a nossa. E aí nós perdemos o nosso sentido em Deus. Nós deixamos de olhar para aquilo que Deus está nos propondo. E tal como Israel, o tempo inteiro vivemos olhando para aquilo que os povos ao redor estavam experimentando e deixavam de experimentar a vontade de Deus para a vida deles. Está escrito lá em Levíticos 18:3: não farei segundo as obras da terra de Canaã. Moisés dizendo para o povo de Israel, exatamente porque essa síndrome nos acompanha.
de nós querermos renunciar à nossa natureza, àquilo que Deus está fazendo em nós, e tirarmos os nossos olhos do foco daquilo que Deus tem para nós. Então, é muito interessante nós percebermos isso. A Bíblia coloca diante de nós dois padrões, apenas dois padrões. Ou você segue o modelo que é o padrão do mundo, ou você segue o modelo que é o padrão da vontade de Deus. Agora, é muito interessante, né? Porque se você perguntar às pessoas, todo mundo quer experimentar a vontade de Deus, não é verdade? Todos querem conhecer e experimentar a vontade de Deus, mas só é possível experimentar a vontade de Deus através de uma vida renovada. Todos querem experimentar a vontade de Deus, mas ninguém quer passar pelo processo que diz assim: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam que a experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela está dentro de um processo que nos chama à não conformidade com o mundo e a uma transformação diária, de renovação de mente. Todos os dias você precisa ser renovado na sua mente. Todos os dias você precisa orar, todos os dias você precisa falar com Deus, todos os dias você precisa ler a Bíblia, meditar e ser transformado um pouquinho todos os dias. Sabe por quê? Se você não se transforma, você se conforma. Não tem outro caminho. Ou é transformação diária, ou é conformação diária. E aí nós vamos nos perdendo, e daí a pouco não temos mais a nossa identidade cristã, porque nos conformamos tanto aos padrões do mundo, porque não nos inconformamos, tal como a palavra nos chama, através da renovação diária de mente, para que a gente experimente então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Por uma razão muito simples, meu irmão. Porque não há como nós termos bons relacionamentos se nós não experimentarmos a vontade de Deus. Como você vai ter bom relacionamento com Deus sem experimentar a vontade de Deus? Como você vai ter bom relacionamento com o seu irmão sem experimentar a vontade de Deus? Como você vai ter bom relacionamento consigo mesmo se você não conhece e não experimenta a vontade de Deus? É simples assim. Agora, o texto continua nos dizendo no verso número 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não saber mais do que convém. Não tenha de si um conceito mais elevado do que se deve ter. Não pense de si mais do que se deve pensar. Nós vivemos nos dias de hoje um problema grave com isso. As pessoas às vezes são iludidas em pensarem delas mesmas mais do que de fato elas são. E aí nós temos uma crise de identidade, porque nós olhamos para nós mesmos e pensamos de nós mais do que nós somos. O Evangelho, ele nos chama ao equilíbrio. Nós não devemos ter uma superestima, uma estima elevada, como também não devemos ter uma baixa estima. O caminho do Evangelho é o caminho do equilíbrio. É o caminho do equilíbrio. E o que o texto está dizendo aqui, que é prejudicial para nós, quando nós temos uma autoimagem que não é equilibrada, que não é moderada, quando nós não sabemos verdadeiramente quem nós somos, e vivemos uma ilusão, vemos algo que não é real acerca de nós mesmos. Isso é um problema de identidade. Não saber mais do que convém saber, o sentido é, não tenha de si um conceito mais elevado do que deveria ter.
E aí eu e você perguntamos: como eu faço então para eu ter um conceito equilibrado segundo o que Deus quer nos ensinar? Como eu posso eliminar a autoestima elevada, bem como a baixa autoestima? Como alcançar o ponto de equilíbrio desejado por Deus? E aqui o texto nos ensina dois instrumentos que Paulo traz, que são fundamentais, que são importantes para eu e você conseguirmos entender quem de fato nós somos e termos a nossa autoestima equilibrada e sabermos de fato quem nós somos em Deus. Ele diz assim: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, no verso 3, ele está dando uma orientação. A primeira delas é da gente nos entendermos conforme a medida da fé. E logo em seguida, ele dá uma outra orientação importante, que é quando ele passa a falar dos dons que foram distribuídos no corpo, do lugar em que você ocupa na sua relação com seu irmão. Duas interpretações são possíveis e comumente feitas acerca do que é essa medida da fé que o texto diz aqui no verso de número 3, quando nos chama, quando nos convoca a não pensarmos de nós mais do que convém, mas andarmos na medida da fé. Então, o primeiro ponto é você entender que medida da fé é uma quantidade de fé. Se você entende que medida da fé aqui é uma quantidade de fé, não tem problema, porque Deus é quem distribui essa fé para cada um. Aí vai ser diferente para um e para outro. Deus dá uma medida de fé para um irmão diferente da medida de fé que ele dá para outro irmão. Mas isso não é problema, sabe por quê? Porque tanto um quanto o outro receberam essa medida de fé de quem? De Deus. Então, se tudo foi recebido de Deus, não há motivo nenhum para se vangloriar, nem de quem recebeu pouco, nem de quem recebeu muito, porque tudo vem de Deus, entende? Então, se você entende que a medida da fé que diz respeito a uma quantidade de fé, ainda assim não há motivo para eu e você nos vangloriarmos. Mas tem uma outra forma de interpretar esse texto, que de igual modo também não ofende a fé cristã. Se você entender esse texto, que a medida da fé é um instrumento para medir, é um padrão pelo qual nós medimos a nós mesmos, se é um instrumento padrão de medição, aí ele é igual para todo o cristão. E aí qual que é o instrumento padrão de medida de fé que é igual para todo cristão? É a fé no Evangelho da cruz do Calvário. Porque quando você olha, cristão, para a cruz do Calvário, você enxerga o juízo de Deus abraçando o perdão de Deus. Você olha para a cruz do Calvário, aí você vê que tinha um juízo ali que você merecia, mas você vê na cruz do Calvário também que há na cruz do Calvário um perdão que você não merecia, uma graça maravilhosa que se revelou. Então, quando eu e você contemplamos a nossa vida a partir do Evangelho da cruz, aí sim nós conseguimos nos reduzir à nossa verdadeira significância, ou melhor dizendo, nós nos reduzimos à nossa insignificância. Sabe por quê? Que você é um miserável que foi alcançado pela graça de Deus. Você não pode bater no peito e se gloriar de absolutamente nada. Tudo é graça, tudo é favor. Quem é você para se achar melhor do que o outro, para se achar superior ao outro? Quando nós olhamos para o Evangelho da cruz, aí nós entendemos que nós não somos muito mais do que o verme do cocô, do cavalo, do bandido. Verdadeiramente isso. Só a misericórdia de Deus para nos alcançar e nos tirar do lugar em que nós estávamos. Então, o texto está nos mostrando que um dos instrumentos que Deus nos dá aqui, para equilibrarmos essa visão adequada que nós precisamos ter a respeito de nós mesmos, é
quando nós olhamos a medida da fé. O outro aspecto que o texto nos mostra, ele diz respeito aos dons, porque nos dons também nós somos equilibrados acerca daquilo que nós somos em Deus. E o texto diz assim, verso 5, verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Enfim, ele vai falando dos dons. O que nós precisamos compreender aqui? Que Deus, ele nos equilibra a partir da ética dos dons. Esse texto de Romanos não é o único texto bíblico que fala dos dons. Lá em 1 Coríntios tem um rol também enorme de dons. Em Efésios também tem lá vários dons elencados, de modo que os dons que são expressos aqui, esses 7 dons, eles são apenas exemplificativos, ou eles são complementares aos diversos outros dons que estão aqui no Evangelho. Mas o que é interessante é nós percebemos o seguinte: Deus, quando quis fazer um povo uno, Deus, quando quis nos dar unidade, o que Ele fez conosco? Ele promoveu a unidade através da diversidade. A graça dele foi multiforme, Ele derramou dons diferentes sobre nossas vidas, de modo que nenhum de nós aqui somos completos em nós mesmos. Eu preciso de você e você precisa de mim. De modo que igreja, meu irmão, não é o lugar do encontro das afinidades. Igreja não é um clube social. Igreja não é um lugar onde você vai encontrar só pessoas que pensam como você, que agem como você, que fazem como você. Não! Igreja é o lugar do encontro de gente de todo tipo. Igreja não tem mais judeu, não tem mais gentil. Igreja é um só povo, é tudo filho. Só tem uma categoria de gente que são os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não tem mais diferença. Sabe por quê? Porque se você busca apenas conviver com pessoas com as quais você tem a extrema afinidade, talvez o céu não será um lugar muito agradável para você. Porque no céu haverá pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. Lembram aquele corinho antigo, lindo? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Você conhece? De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome. Conhece? Cristo Jesus, presente aqui. E aí como que ele continua? E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. O quê? Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no seu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus. Você crê que Ele está presente aqui? Por isso que Ele nos fez diversos. Lá é o lugar dos dons, é o lugar dos encontros. Evangelho é o lugar dos encontros. Igreja é lugar dos diferentes. Igreja não é lugar dos padrões.
É por isso que Deus te trouxe aqui, meu querido. E Ele fala, para encerrarmos aqui, Ele fala especificamente dos dons, que são ferramentas, nada mais são do que ferramentas para edificarmos uns aos outros. Eu tenho uma ferramenta, você tem outra. Se eu e você não nos unirmos, nós não construímos nada, absolutamente nada. Igreja é corpo. Imagina uma mão fora do corpo, ela vai fazer o quê? Ela vai morrer. Ela só tem sentido quando ela está no corpo. Ela só tem funcionalidade quando ela está no corpo. E o texto diz assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ou seja, quem profetiza, profetiza segundo o padrão da fé. O profeta, a palavra do profeta é submetida à palavra de Deus, ele não pode contradizer ao texto bíblico. E o profeta, como fundamento teológico do cristianismo, não existe mais. Eram só os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos. Porque se existir profeta desse tipo, o que eles disserem tem que ser escrito no texto bíblico e nós temos que seguir. De modo que a profecia, hoje, nesse contexto, ela deve ser submetida ao crivo da palavra de Deus. Ele diz mais, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar. É tão interessante que ministério fala aqui no texto original de diaconia. E o diaconato, a diaconia, ela, quando instituída, ela diz respeito tanto ao ministério de servir às mesas, como ao ministério da palavra. De modo, irmãos, que é tão importante quanto quem prega, quanto quem ensina, é tão importante quanto quem serve. Você está numa reunião como essa, com uma temperatura agradável, porque alguém chegou antes de você, 1 hora antes, e ligou aqueles ar-condicionado para que você estivesse muito bem aqui agora. Somos nós servindo uns aos outros. Olha que lindo esse arranjo de flores que uma irmã fez e deixou aqui, para que você tivesse o culto com um apelo estético, não é? Apreciar o belo, olha que beleza. Somos uns pelos outros. Nós precisamos compreender que não há ninguém mais importante. Todas as funções são desempenhadas para a edificação do corpo. E para finalizar, ele diz assim: se o ministério é ministrar, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Aquele que é mestre, ele tem que se dedicar, ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele tem que buscar para ensinar com zelo. O texto continua dizendo: o que exorta, usa esse dom em exortar. Exortação, irmãos, não é puxar a orelha dos outros, não. Exortação em amor. Aquele que exorta, ele consola. Aquele que exorta, ele toma pela mão, ele levanta o caído, ele aconselha, ele traz para perto. E tantos irmãos têm essa característica de uma forma tão espontânea, tão natural. Isso não é próprio de pastores, isso é um dom que foi distribuído sobre a igreja. Muitos do nosso meio aqui espontaneamente fazem isso. Você é importante na nossa vida como igreja. Você exorta, você encoraja, você dá a mão, você sustenta, você consola. Tal como um Barnabé, um consolador, que restaura vidas, que dá uma segunda chance, que traz para perto. Isso é ser igreja. O texto continua dizendo: o que reparte, faça-o com liberalidade. Olha, tem um dom de repartir. Talvez Deus tenha dado a você tantas coisas, tem prosperado o seu caminho. Com certeza, meu irmão, isso não é para os seus celeiros ficarem cheios, abarrotados. Deus está te dando a oportunidade de você distribuir e abençoar muitas pessoas. Não despreze essa oportunidade que Deus está te dando. E liberalidade não fala apenas de quem tem muito para dar, porque quem é liberal, com muito ou pouco, sempre é liberal. Sempre integra, sempre contribui, sempre divide. Aliás, não divide, né? Multiplica. Não é verdade? Isso é um dom de liberalidade. O que preside, presida com cuidado.
Cuide das pessoas, lidere com cuidado, observe as pessoas, não machuque, não manipule as pessoas. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes o dom de liderança, de presidência, faz as pessoas confundir liderança com manipulação. Espírito de manipulação que conduz as pessoas a ferro e fogo, que manipula, que trabalha com medo para colocar as pessoas debaixo do seu jugo. Isso não vem de Deus. Liderança é liderança com cuidado. Cuide das pessoas. Se você é um líder, se você foi chamado a presidir. E o texto encerra: o que exercita misericórdia, o faça com alegria. Irmãos, é tão interessante. Na nossa igreja nós temos um trabalho com moradores de rua, que de 15 em 15 dias ou nós levamos café da manhã ou jantar para os moradores de rua. E aquele que tem o dom de misericórdia, naturalmente ele quer ser parte disso, ele vai, ele ajuda. Mas qual que é o ponto de atenção para aquele que exerce a misericórdia? O faça com alegria. Sabe por quê? Porque o misericordioso é aquele que se identifica com a miséria do outro. E o grande perigo é de você se identificar tanto com a miséria do outro, que você passa a se entristecer com a tristeza daquela pessoa. Você passa a viver a tristeza daquela pessoa e aí perde o vício, perde a alegria. Então você que exerce misericórdia, o faça sempre com alegria no coração, com sentido de que você o faz em Deus. E você é misericordioso, porque Deus é misericordioso. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar nessa hora. Agradecer ao Pai que tem sido misericordioso conosco. Feche seus olhos. Se há aqui no nosso meio alguém que deseja se entregar completamente a esse Deus misericordioso, bondoso, que se entregou por você primeiro, se há alguém aqui no nosso meio que de alguma forma tem andado longe dos caminhos de Deus e hoje entendeu que deva se reconciliar com Deus, nós queremos orar por você, porque nós entendemos que você vai ter alegria quando você se reencontrar nesse caminho do qual você nunca deveria ter se desviado. Nós somos igreja, nós somos uns pelos outros, é por isso que nós desejamos orar por você. Há alguém aqui no nosso meio que gostaria de orar, entregando a sua vida a Jesus, ou se reconciliando com Ele para pôr os pés de volta no caminho? Levante sua mão, nós queremos te abençoar. Há alguém no nosso meio, sem qualquer constrangimento, pode levantar sua mão. Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por aqueles que o Senhor trouxe aqui. Obrigado por tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Conduza-nos, ó Deus, debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Vá na graça, vá na paz do Senhor. Dê um abraço no irmão aí do seu lado. Está chovendo muito lá fora, você pode ficar um pouquinho aí, fazer uma hora. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.